Neste vídeo vamos explorar a consagrada associação entre a palavra direito e ciência ou ciências jurídicas. Ou seja, vimos que a palavra direito tanto é costumeiramente utilizada para significar um conjunto de normas, tema já explorado no vídeo passado, como também é costumeiramente utilizada para se referir a uma ciência, um ramo do conhecimento humano, que teria por objeto de estudo precisamente o conjunto de normas referido pelo primeiro sentido da palavra direito. Então, direito como ciência jurídica ou ciências jurídicas é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui um problema bastante sério, por incrível que pareça. Os cientistas do direito não sabem bem o que é o conhecimento sobre o direito. Claro que há muitas ideias sobre esse assunto, mas talvez essas ideias estejam muito limitadas a uma discussão sobre saber se, por exemplo, esse conhecimento sobre o direito é ciência ou não. E eu acredito que há uma grande necessidade, e seria decisivo se fosse levado em consideração as múltiplas formas de saber que mereceriam ser chamadas de conhecimento jurídico. Quando a gente pensa em conhecimento jurídico, a primeira coisa que nos vem à mente são aqueles conhecimentos que são documentados nos chamados livros de doutrina. Alguns mais aplicáveis à prática, como, por exemplo, um livro como esse, que é um livro que faz considerações específicas sobre leis. Aqui nós temos um texto de lei, Código de Processo Civil Italiano, e aqui nós temos pequenos textos de ciência jurídica. E nesse ponto, vou abrir um parênteses para dizer que a ciência jurídica não se confunde com as palavras proferidas pelo doutrinador, cientista do direito, assim como as normas jurídicas não se confundem com as palavras proferidas pelo legislador. E este é um ponto a merecer uma reflexão bem maior. Como interpretar os textos doutrinários? Fecho parênteses. Porém, há uma noção de conhecimento que permite que nós enquadremos como conhecimento jurídico um conjunto muito maior de itens do que aqueles que constam em textos assim chamados de doutrina. E aqui, apenas nos textos assim chamados de doutrina, nós temos um conjunto bastante diversificado. Por exemplo, uma coisa são anotações doutrinárias sobre como se interpretar um texto legal, ou qual é o sentido, defender o exato sentido de um determinado texto legal, quer dizer, qual é a norma que nós devemos extrair desse sentido. Outro tipo de conhecimento jurídico é aquele, por exemplo, que produz um Herbert Hart da vida, quando escreve sobre o conceito de direito. Pois bem, se nós partirmos da ideia que fazer coisas pode ser feito com conhecimento e sem conhecimento, ou seja, nós podemos fazer coisas sabendo o que estamos fazendo ou não sabendo, isso nos abre um grande caminho. Quais são as coisas que a gente pode dizer que podem ser feitas com ou sem conhecimento? Todas as coisas que nós podemos fazer certo ou errado, mas não do ponto de vista ético, certo? Porque aqui já é uma outra coisa. Ou seja, eu sei andar de bicicleta quando eu ando, porque eu posso andar certo ou errado. Se eu andar errado, eu caio. Se eu andar certo, eu ando. No direito,
há coisas assim, claro, vamos voltar para o nosso processo físico, a nossa espécie em extinção. Num processo físico, há inúmeros atos que são feitos e podem ser feitos correta ou incorretamente, certo ou errado. Uma petição inicial, uma contestação, uma sentença, um recurso, até mesmo perguntas que são dirigidas por uma das partes através dos seus advogados ao juiz, ou perguntas que o próprio juiz dirige a uma das partes, pode ser algo que tanto admite, são ações que tanto admitem ser corretas, praticadas corretas, como incorretamente. Então, pela nossa compreensão, nosso conceito informal de conhecimento, quando aplicado a ações, ou seja, sabe-se fazer uma coisa, ou sabe-se fazer coisas, sabe-se realizar ações que podem ser realizadas corretamente ou incorretamente, nós temos aí uma série de ações jurídicas que podem ser feitas corretamente ou incorretamente. Aí a pergunta, também não valeria para este saber fazer a denominação de ciência jurídica? Nós teríamos então a ciência jurídica uma divisão semelhante à que existe, por exemplo, entre física e engenharia? Por exemplo, o que faz um Herbert Hart quando escreve o livro sobre o conceito de direito seria equiparável ao que faz um Albert Einstein quando produz a sua teoria da relatividade, e o que faz um processualista que propõe como deve ser interpretado um determinado artigo do CPC, como por exemplo, meus amigos Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero fazem nesta obra. O que eles fazem seria algo semelhante a livros de engenharia?